Nós estamos mais uma vez juntos e esta semana nós não vamos conversar sobre a quarentena, por incrível que pareça. Embora um dos problemas que esteja surgindo, motivado pela quarentena, seja exatamente esse que nós vamos tentar abordar de maneira rápida, como temos feito com todas as questões até aqui trazidas. Nós vamos falar sobre alguma coisa muito interessante que é a democracia familiar. Tão badalada nos últimos tempos, tão defendida por tanta gente e muito pouca gente para pensar em algumas coisas. Bem, em primeiro lugar, que a criança como ser autônomo, essa ideia é uma ideia muito recente. É uma ideia que se começa a ter em meados do século XIX, fim do século XIX, e que vai se estruturando no século XX. Embora da forma como nós a tenhamos hoje, ela tenha sido marcada a partir dos anos 60, com os movimentos de jovens, as mudanças de pensamento, etc. Óbvio que eu não vou falar mal de nada disso. Mas acho que nós vamos parar para refletir algumas coisas sim. Porque foram exatamente esses movimentos que fizeram uma guinada bastante interessante no modelo familiar e no modelo educacional. E, em consequência, no modelo social. Se os senhores assistiram aos outros vídeos, os senhores viram que uma criança por volta dos 4 anos estrutura aquilo que nós chamamos de uma moral heterônoma, ou seja, vem de fora para dentro. Que lá pelos 6, 7 anos ela começa a estruturar jogo de regras. E que essas coisinhas são fundamentais para a vida em coletividade. Uma vez que somos animais gregários, essa adaptação à vida coletiva é fundamental. Principalmente porque nos agrupamos, como já falei anteriormente, em grandes bandos. Então, o que é essa democracia familiar? Em primeiro lugar, nós esquecemos que a família é um sistema democrático até a página 2. Ele é um sistema hierárquico. A família é um sistema hierárquico, onde existem duas figuras de maior autoridade e de maior poder, que são pai e mãe, que para que essa autoridade e esse sistema de regras se estabeleça, deve ser coerente. E deve ser coerente não somente em cima da ideia de autoridade intrafamiliar, como da autoridade extrafamiliar. Ou seja, aquilo que nós já falamos há pouco, de que o adulto dá o exemplo a partir do seu comportamento, é mantido nessa situação. Por que eu falo isso? Porque nós invertemos isso. De repente, a criança passou a ser o reizinho da casa, ao redor do qual essa casa gira, porque senão ele pode ser frustrado, e se ele for frustrado, ele vai ter problemas futuros, o que não é verdade, conforme nós já vimos, né? Porque para que se crie resiliência, precisa existir frustração. E a partir daí, desaparecem as regras. Ou, pelo menos, elas são coerentes, incoerentes e contraditórias. Então é interessante nós observarmos, porque na clínica cotidiana nós passamos a encontrar exemplos muito interessantes, do tipo da mãe que chega com uma criança de 8 ou 9 anos que pegou o carro na fazenda e entrou num barranco. E a mãe, durante toda a conversa, toda a consulta, fala assim: mas ele devia ter falado com o pai.
E no meio dessa consulta eu ouvi tantas vezes a mesma frase que eu perguntei, mas desculpe, mudaria o que se ele falasse com o pai? E aí a mãe diz assim: sim, se ele falasse com o pai, ele sairia dirigindo com o pai ao lado e não bateria no barranco. E para a surpresa dela eu perguntei assim: mas desculpe, como que um garoto de 9, 10 anos vai sair dirigindo se por lei ele só pode dirigir a partir dos 18? E a mãe surpreendentemente me respondeu assim: ah, mas essa é uma lei que eu não concordo. E eu retruquei dizendo assim: perfeito, a senhora não concorda com uma lei maior, seu filho não concorda com a sua, vocês funcionam exatamente do mesmo jeito. Essa é a incoerência. Quando uma criança aprende a brincar com jogos de regras, ela aprende a obedecer às regras. Ela não discute no meio do jogo que banco imobiliário vai virar caça ao tesouro, porque não vira. Com isso, ela aprende, infelizmente, mas senão ela também não fica onde está, a pagar o imposto de renda no dia 30 de abril, embora esse ano tenha sido adiado. E é isso que faz com que aos 18 um outro menino chegue muito bravo ao consultório e diga assim: meu pai falou que se eu fumar maconha em casa, ele não me quer mais dentro de casa, que ele continua pagando minha faculdade, mas que eu devo ir morar sozinho. E eu estava tentando entender a razão da revolta. E ele me dizia assim: porque eles têm que ser compreensivos. Eles têm que entender que eu gosto de fumar maconha, e eles têm que continuar pagando para eu fazer o que eu quero. E isso vai se desdobrar posteriormente um adulto que funciona exatamente da mesma maneira. Então, o que eu falo não é repressão. O que eu falo não é ditatorial, não é nada disso. O que eu falo é assim: uma família é um sistema hierárquico e é um sistema com regras que, na medida do possível, tem que ser o mais claras possíveis e o mais coerente possíveis. Uma família é um sistema que deveria funcionar assim. Então, é um padrão democrático, porque a autoridade passa do pai à mãe e da mãe ao pai. Os filhos não têm autoridade, não. Os filhos obedecem às regras estabelecidas pelos pais, que ao menos teoricamente, eu acredito, chegaram em fase de pensamento formal e, portanto, são capazes de fazer abstrações, imagens mentais antecipatórias e já terem uma moral que ultrapassou a questão da mera punição. Eu imagino, porque se não chegaram a esse ponto, se discutiria como eles são pais. Então, se eles têm essa capacidade cognitiva e afetiva, teoricamente, melhor desenvolvida, são eles que definem de maneira platônica as regras da casa. E essas regras, uma vez definidas, são obedecidas de qualquer maneira. Então, a questão da democracia familiar pós-moderna é algo bastante interessante para se pensar. Quem sabe continuamos falando. Um abraço.